A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta tarde de hoje, 13/4/2026, segunda-feira, 13h43 da tarde. Vamos aqui em Gálatas, capítulo 1, resumo do capítulo. Paulo inicia sua carta crítica ao se identificar como um apóstolo enviado por Jesus e por Deus. 1:2. Quando falo por Deus é por Jeová. Após desejar as igrejas graça e paz, VV 3:5, manifesta-se admirado pelo fato de terem passado tão rapidamente para um evangelho diferente que perverte a verdade ensinada pelo apóstolo. VV 6:9, devido à estratégia dos que transmitem esse evangelho diferente, que se caracteriza pelo ataque pessoal a Paulo. O grande missionário se sente compelido a defender seu apostolado. A defesa começa aqui e se estende por todo o capítulo 2. Paulo fora acusado de fazer do evangelho algo fácil para agradar os seres humanos. Porventura, sua condenação dos que transmitem o outro evangelho soa como algo sem expressão. V10. Paulo havia sido acusado de distorcer o verdadeiro evangelho, mas ele o recebera diretamente de Jesus, e não segundo o homem. V11. Após sua conversão, Paulo sequer consultava os outros apóstolos, mas afastou-se por conta própria para estudar. VV 12:17. Decorrido alguns anos, avistou-se com Pedro e Tiago, que glorificaram a Jeová pelo seu ministério entre os gentios. VV 18:24. A conclusão inevitável é que as insinuações e ataques sobre a credibilidade de Paulo simplesmente eram inverídicos. Versículo-chave 1:8. Outros evangelhos. Aplicação pessoal. Há somente um evangelho. Mantenha-se nele. Destaque. Enviado. 1:1. A importância de um mensageiro não depende de sua própria condição, mas da qualidade de quem o enviou. Paulo reivindica a maior de todas as posições, pois fora enviado por Jesus Cristo e por Jeová Pai. As duas preposições enfatizam sobremaneira a posição de Paulo. Seu apostolado nem deriva da parte de homens e nem por intermédio deles, nem da parte de homens. Guarda Paulo dos falsos profetas, guarda Paulo dos falsos apóstolos, que jamais foram comissionados por Jeová, nem por intermédio de homem. Coloca-o com os 12 diretamente comissionados por Jesus. Graça e paz. 1:3. As saudações familiares para as igrejas eram uma experiência constante do favor, graça de Jeová e de bem-estar, paz, que são nossos em Jesus Cristo. Que lembrança importante logo no início dessa carta. Todas as bênçãos espirituais por nós alcançadas são emanadas de Jesus, não do evangelho corrupto dos judaizantes. Outro evangelho, 1:6. O idioma grego tem duas palavras diferentes para outro. Uma delas é aulos, da mesma espécie ou similar. A outra, heteros, é de um tipo radicalmente diferente. Qualquer evangelho que confunda obras com fé e lei com graça é uma distorção grave das boas novas da salvação que temos em Jesus Cristo. O Paulo sem personalidade, 1:8-10. Os portadores do evangelho diferente afirmam que Paulo parateara a verdade. Caso fosse conclamado a ser absolutamente fiel à lei, Paulo temia não alcançar o favor dos homens a quem pregara. O apóstolo deixa claro que sua veemente reação ao rotular com rigor o evangelho, diferente de uma heresia digna da condenação eterna, é incompatível com a sua demonstração de fraqueza sugerida pelos seus críticos. A familiaridade de Paulo com o judaísmo. 1:3-17. Ninguém podia afirmar que Paulo
estava errado sobre o Evangelho, com a alegação de que não conhecia o judaísmo. Chamou-me por sua graça, 1:13-16. A conversão de Paulo envolveu uma transformação radical, até Jeová chamá-lo pela sua graça. Paulo havia sido um perseguidor da igreja, um zeloso e hóstil promotor do judaísmo. A experiência da graça provocou tamanha mudança em Paulo que acabou por transformá-lo em verde perseguidor dos cristãos. Empenhou sua vida em amar e servir os outros. A verdade é que Jeová revelou seu Filho através do ensinamento do grande apóstolo. Por outro lado, é significativo o fato de ter Jeová revelado seu Filho na nova vida, na transformação do caráter do apóstolo. Que lembrança importante! Jeová ainda pretende revelar Jesus em nós. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto em Gálatas, nos ensinamentos de Gálatas. Abençoe somente os inscritos e somente os dizimistas e os ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto, que vai ser à noite, que eu estarei de volta com força completa. E nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço: apostolado, fé e liberdade.